Olá pessoal, espero que todos vocês estejam bem. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal do Centro Espírita Allan Kardec. No vídeo de hoje nós estaremos comentando o capítulo 22 da obra Estude e Viva, que aqui tomamos a liberdade de intitular este vídeo Respeito para os outros, obrigações para nós. No capítulo 22 encontram-se as seguintes mensagens. Na hora da crítica, de Emmanuel, e três conclusões de André Luiz. Além disso, os guias espirituais nos sugerem as seguintes leituras complementares. O Evangelho, capítulo 10, o item 19, e a pergunta de 938 do Livro dos Espíritos. Sugerimos então que você pause esse vídeo, faça a leitura dessas reflexões, faça suas anotações, suas observações e depois venha para cá para que juntos possamos finalizá-las. Na certeza de que conhecimento esclarece e o exemplo é a oportunidade então de colocarmos esse conhecimento em prática, vamos buscar estudar e viver cada vez melhor? Bom, iniciando como de praxe os nossos comentários com a mensagem do Evangelho, esse item 19 do capítulo 10 é, na verdade, uma pergunta que dizia o seguinte: ninguém sendo perfeito, conclui-se que ninguém tem o direito de repreender o próximo? Bom, e através da leitura nós observamos que não é essa a conclusão. Realmente estamos aqui para evoluir, estamos aqui para aprender. Mas que tirar essa conclusão seria justamente meio que ficar na nossa zona de conforto. Ah, como eu não sou imperfeito, logo não tenho direito de repreender ninguém, não tenho direito de contribuir com nada, então é isso. Na verdade, não é muito bem assim. Nós poderíamos talvez corrigir a pergunta na ideia de, ao invés de reprimir alguém, reprimir o mau comportamento. O que essa mensagem do Evangelho nos convida a refletir é que, quando nós reprimimos uma pessoa, nós estamos agindo pela maldade, pelo prazer que nós temos de rebaixar alguém. E isso não é louvável e isso não é bom. Quantas vezes nós observamos pessoas que criticam umas às outras não com o objetivo de corrigir ou fazer com que aquela pessoa se torne alguém melhor, mas fazer com que aquela pessoa se sinta mal, se sinta angustiada, se sinta culpada. Em outras palavras, aí não há nada de caridade, aí não há nada de louvável. Isso é maledicência, é agir através da maldade. E o que o Evangelho nos convida a refletir é que é justamente o contrário que nós devemos fazer. O exemplo que eu sempre gosto e que nós já comentamos aqui em vídeos anteriores é o exemplo da mãe do seu filho. Quando a mãe, às vezes, é um pouco severa com o seu filho, ela não faz aquilo com o objetivo de maltratar ou machucar o filho, mas é com severidade reprimir o mau comportamento que ele tem, com o objetivo de que aquele filho seja um ser humano melhor. Ou seja, ao invés de reprimir a pessoa, reprimimos o mau comportamento. E se a gente for parar para pensar, o verdadeiro amigo, a pessoa que realmente nos ama, ela quer o nosso melhor e ela entende que às vezes é necessária alguma lapidação. Uma frase que eu gosto muito diz assim: se você gosta de uma rosa, você vai lá e arranca. Se você a ama, você a rega todos os dias. Eu ainda complemento essa frase. Você a rega, você a poda, você a aduba. É necessário, às vezes, para que aquela rosa cresça bastante saudável, que aconteçam algumas podações, sim ou não? A mesma coisa com os seres humanos. Então, através dessa mensagem do Evangelho, que conclusões nós devemos tirar? Primeiro, não é essa a conclusão de que, como ninguém é imperfeito, então ninguém tem o direito de corrigir. Não é essa a ideia, não é essa a conclusão. Ele nos comenta que cada um de nós deve trabalhar pelo progresso de todos e, sobretudo, daqueles cuja tutela foi nos confiada. Então, os pais, principalmente, têm como obrigação, sim, corrigir e educar os seus filhos. Além disso, a correção ela deve ter sempre como fim algo útil. E qual que é a utilidade do ser humano? Ser um ser humano cada vez melhor. Então, toda vez que nós corrigimos alguém, que nós apontamos o defeito de alguém, se aquele apontamento é feito com o objetivo de que aquela pessoa se torne mais feliz, se torne uma pessoa mais leve, se torne uma pessoa mais justa, mais amorosa, isso é útil. Caso contrário, não. E aí eles comentam, é uma caridade que deve ser feita com todo o cuidado possível. Lembre-se, caridade ou amor em ação é a prática do bem. É lembrar de fazermos ao outro o que gostaríamos que fosse feito a nós. E lembrar, não é ser sempre ali agradável e ali... Não, não é esse o sentido. A ideia é que, às vezes, o desagradável é necessário.
E quando nós devemos pensar imaginemos que nós temos uma doença grave e que é necessária uma cirurgia. Entre morrer e fazer aquela cirurgia, nós vamos optar por fazer aquela cirurgia. Vai ser difícil? Vai ser difícil. Por que eu estou fazendo essa analogia? Nós queremos o bem, não é isso? Nós queremos evoluir. Às vezes, nós vamos querer que as pessoas, mesmo que inconscientemente, sejam um pouco mais severas conosco e façam alguma cirurgia moral em nós. Entendem da ideia? Então, nem sempre o que é bom é agradável. Então, nós precisamos ter essa ideia. O remédio amargo também cura. Sempre gosto de enfatizar isso, né? E aí eles comentam: toda censura feita a alguém deve ao mesmo tempo dirigi-la a nós mesmos. Ou seja, quando formos corrigir alguém, devemos pensar: isso que eu estou corrigindo no outro, eu também não tenho esse defeito? Porque torna-se hipocrisia eu corrigir algo no outro que eu não faço. Entende? Eu aconselhar o outro a fazer alguma coisa que na verdade eu não faço. Isso é hipocrisia. Então nós devemos, através do nosso exemplo, educar também. O justo, tanto na sua vida quanto na sua morte, ensinam a todos que querem aprender. O que isso quer dizer? O justo, quando ele vive, através da sua convivência com os outros, ele ensina bastante. Quando ele morre, através dos ensinamentos que ele deixou, ele continua ensinando. O que isso quer dizer? O que isso tem a ver com o que nós acabamos de comentar aqui? Quando nós pensamos na ideia da justiça, nós devemos pensar: se eu estou corrigindo alguém, aquilo que eu corrijo, eu tenho já pelo menos um pouquinho de moral, de, entre aspas, autoridade para falar daquele assunto? Eu realmente aplico aquilo que eu estou pedindo para aquela pessoa fazer? Então, toda censura aplicada a alguém deve ser primeiro aplicada a nós e verificada se nós a fazemos, né? E aí eles comentam: se há prazer em reprimir, então não há caridade, e sim maldade. Então, tomamos muito cuidado quando formos corrigir alguém, devemos colocar ao crivo da nossa consciência e analisar: estamos ali corrigindo alguma pessoa com o objetivo de que ela se torne melhor, uma pessoa mais sadia, uma pessoa mais honesta, uma pessoa mais amorosa, ou estamos, entre aspas, corrigindo para ver como que aquela pessoa sofre? Ao invés de colocar soluções, apontamos problemas. Tem uma diferença muito grande ali. Então, convém a nossa reflexão. E a pergunta de 938, do Livro dos Espíritos, dizia o seguinte: as decepções originadas da ingratidão das outras pessoas não podem endurecer o coração e fechá-lo à sensibilidade? Ou seja, imaginemos que eu estou fazendo bem e é comum que, ao fazer o bem, algumas pessoas não estejam receptivas ao bem que eu faço. E elas são então ingratas, elas me ferem com algumas palavras, me ferem com algumas atitudes, enfim. A pergunta foi: devido a essa ingratidão, não é comum então que a pessoa feche o coração e se torne uma pessoa insensível? É muito comum nos dias de hoje, principalmente nos meios de comunicação, ser entregue a seguinte mensagem: ah, se o outro me fere, então já não faço mais nada ao outro. Se o outro não merece o meu amor, eu não entrego mais a ele. Ah, em outras palavras, é aquela ideia da falsa felicidade de que se a gente não for sensível, de que se a gente não entregar, de que se a gente não for, é muito comum a palavra emocionado, né? Se a gente não for emocionado, então a gente não vai sofrer. Ou seja, se eu não fizer o bem ao outro, se eu não der ao outro a possibilidade dele me magoar, então eu vou ser feliz. Olha a resposta. Isso é um erro. O homem de coração se sente sempre feliz pelo bem que se faz. Cuidado com a falsa ilusão da felicidade egoísta. Vamos lá, vamos separar as coisas aqui para ficar bem entendido isso. Primeira coisa: o ser humano de coração, o ser humano de bem. O que é isso? É aquele que reconhece o seu valor, que reconhece que o valor do ser humano é ser humano, que é entregar humanidade, valores, virtudes e sabedoria. Nós sempre estamos batendo nessa tecla, que é o quê? Vamos lembrar aquele exemplo, para nem que seja por osmose entrar na nossa cabeça e no nosso espírito e no nosso coração, e que a gente comece a praticar isso. A flor dá flor porque ela é flor. O sol dá luz porque ele é estrela. O tomate dá tomate porque ele é tomateiro. O ser humano tem que dar humanidade porque ele é humano. Ou seja, a utilidade, o valor do ser humano está nas obras que ele realiza. Por vossas obras vos conhecerei. O que isso quer dizer?
O ser humano de bem, que é aquele que está a favor do bem, que é natural a todos nós, vamos lembrar, uma lei da vida é a lei da bondade. Tudo caminha para o melhor, tudo caminha para o caminho da evolução. Entendem? O ser humano ele tem, através do seu livre-arbítrio, a possibilidade de caminhar a favor dessa bondade ou de caminhar contrário a ele, num sentido leve e num sentido pesado da vida. Quando ele caminha a favor da bondade da vida, o que é caminhar a favor desse bem, a favor dessa bondade? É ser instrumento. Instrumento de quê? Que através dele abram-se portas do céu para que a bondade venha ao mundo, para que Deus se torne cada vez mais visível através das suas ações. Uma coisa que é muito interessante, Deus está visível em todas as coisas, mas quão belo é também ver ele visível em um ser humano, de bondade, de justiça, de fraternidade, de generosidade. Entendem isso? Aí observe. Então, esse ser humano que faz o bem pelo valor que o bem tem, ele reconhece que, independentemente de como as coisas aconteçam, de como os outros vão receber essa bondade que ele vai então entregar, ele continua dando. Ou seja, a flor para de dar flor porque ela pensou: ah, vão me arrancar daqui. Ah, vão passar o trator em cima de mim, vamos desmatar essa floresta, então eu não vou dar flor. Não, ela dá a flor porque ela é flor. O ser humano também deve fazer a mesma coisa, ele deve dar humanidade independentemente do que os outros vão fazer com aquela humanidade. Independentemente de como os outros vão lidar com a minha bondade, com o meu bem, eu vou fazer o bem pelo valor que o bem tem, porque eu sou humano e eu vim para cá para fazer então humanidade. Ou seja, através da ingratidão, meu coração não deveria ser fechado? Não, isso é um erro de conclusão, porque o verdadeiro ser humano de bem, o coração dele cada vez mais se abre, independentemente da ingratidão. Ele fala: cuidado para não confundir com a felicidade do egoísta. O que ele quer dizer com isso? É aquele que está dando humanidade, não porque ele é ser humano, mas porque ele está dando uma humanidade querendo receber algo em troca. Ou seja, eu vou te tratar bem porque você vai fazer isso para mim. Eu vou tratar os outros bem porque tratando os outros bem eu tenho um certo status social. Eu vou tratar os outros bem, entendem? Não é pelo valor que o bem tem, mas é esperando algo em troca. Esse realmente o coração se fecha, fica insensível. Por quê? Porque ele não faz o que a natureza lhe pede pelo bem que lhe é próprio. Ele faz esperando algo em troca. E por isso que ele fala: cuidado com a falsa ilusão da felicidade desse egoísta. Então nós devemos entender o seguinte: aquele que fecha o seu coração, que se torna insensível mediante a ingratidão, é porque no fundo ele não faz pelo valor que a sua ação realmente tem. Entendem o que eu quero dizer? No seguinte sentido: quer ver um exemplo para tornar isso bem didático? Peguemos uma fábrica que produz bolsas de marca de luxo. E aquela bolsa, a hora que ela sai com valor altíssimo. Aí uma pessoa vai, pega aquela bolsa e fala: não gostei. E outra pega e fala assim: "Ah, meu Deus, que maravilha." Ambas possuem o mesmo valor. A bolsa, vamos colocar aqui um valor imaginário, sei lá, custa R$ 5.000. Tanto para aquele que gostou, quanto aquele que não gostou, a bolsa continua dando seu valor. A mesma coisa são para as nossas atitudes humanas. Eu entrego a minha caridade, eu entrego a minha justiça, eu entrego a minha bondade. Tem gente que não está disposta ainda a recebê-lo de braços abertos. E por conta disso eu vou deixar de entregar aquilo? A fábrica de sapatos, de bolsas, melhor dizendo, perdão, já me perdi no exemplo. A fábrica de bolsas, ela vai deixar de produzir a bolsa de luxo porque algumas pessoas não gostam daquela bolsa? Se tem gente que gosta, ela vai continuar então a produzir. Se nós viemos para cá para sermos humanos, é o que a natureza nos pede, a natureza está nos pedindo humanidade. Vamos deixar de sermos humanos? Não vamos, vamos continuar fazendo isso. Então requer essa reflexão e requer essa análise. E aí agora vem então a mensagem de Emmanuel, muito interessante, que nos convida a refletir quando a crítica nos vem. A mensagem chamada Na Hora da Crítica nos convida a meditar justamente naquele momento em que alguma crítica, em que alguma corrigenda, que alguma repressão vai chegar até nós. Olha o que ele nos comenta e pontos importantes que a gente tem que refletir. Precisamos de moderação e equilíbrio quando ouvimos uma censura. Não é raro, né,
tombar a mente em revolta ou depressão. E isso nada ajuda em construção, apenas obscurece e complica a situação. Ou seja, alguém nos coloca alguma crítica. É muito comum nós, querendo ser perfeitos, não aceitando o fato de que os outros podem nos corrigir, não aceitando que nós vamos errar, enfim, N questões que podem ser colocadas aqui. É comum nós tombarmos a nossa consciência para níveis mais baixos de tristeza, de depressão, de raiva, de rancor. E é muito interessante nós pararmos e pensarmos que quando fazemos isso, de nada de construtivo é feito. Como que a gente vai construir algo, evoluir, tendo esses sentimentos? Não adianta. Aí o Emmanuel convida a seguinte reflexão. Atingidos por acusações, convém estabelecer o autoexame, momento de uma oração e de uma reflexão, vasculhando a própria alma. Ou seja, quando alguma crítica chegar até nós, ao invés de tombarmos a nossa mente para a depressão e para a tristeza, e que realmente não vai nos ajudar em nada, devemos substituir esse hábito e pensar, ok, a crítica chegou. Então, ao invés de esponja, nós vamos ser filtros. Ou seja, a crítica chegou, primeira coisa, meditação sobre essa crítica. Fazer uma análise da nossa alma e pensar, aquilo que foi chegado até mim, tem algum pingo de verdade? Essa crítica, essa acusação que o outro faz, tem algum pingo de verdade nela? Essa acusação não é verdadeira? Eu realmente sou o que é me dito aqui? Aí ele continua. Se a consciência aponta falhas, tenhamos coragem de pedir desculpas e oferecer os meios para então tentar neutralizar, diminuir o máximo que possível os danos causados. Então, chegou uma crítica. Analisa e fala: eita, sou assim mesmo. Lembro de uma situação como se fosse ontem. E eu agradeço essa situação demais. Estava no trabalho e tem uma amiga minha, realmente amiga, que estava tendo uma situação em que nós estávamos conversando. Eu estava desabafando sobre algo que havia entristecido meu coração. E aí ela virou para mim e comentou a seguinte ideia, na latada. João, você já percebeu que essa tristeza que você então está aí desabafando é porque você fica triste quando as coisas não saem do jeito que você quer? E eu já frangi o senho assim na hora. Eu falei, gente, que essa pessoa tá falando? Automaticamente me veio essa mensagem. É interessante como realmente o estudo, ele dá um, opa, sinal de alerta. Ele desperta a sua consciência. E aí eu fiquei assim, e aí me silenciei, nitidamente fiquei contrariado, me silenciei, saí daquele ambiente e fui então para um outro local e fui refletir. E quando eu fui parar para refletir, eu observei que realmente quando as coisas não saíam do jeito que eu queria, eu ficava chateado, eu ficava desapontado e tentava culpar os outros. Sendo que no fim, se eu acredito na vida e acredito que o melhor sempre acontece, eu tenho que entender que o melhor, muitas das vezes, não é aquilo que eu planejo. Entende? E aí eu refletindo, parei, eu analisei, fiz essa questão, fiz um autocrivo, analisei em mim e falei, realmente estou sendo egoísta. Eu estou querendo que o planejado seja de acordo com o meu planejamento. E não de acordo com o planejamento da coletividade, com o planejamento do melhor para todos. Voltei lá até ela, pedi desculpas e agradeci por ela ter falado comigo. Ela não foi rude, ela foi apenas firme. Você já parou para observar que você fica chateado quando as coisas não saem com você, de acordo com o que você pensou? Então, requer a reflexão. Mas o Emmanuel continua. Porém, se a consciência nos deixa seguros de que estamos no caminho correto, e qual que é o caminho correto? Aquele do proveito geral e não em exclusivo proveito, prossigamos no trabalho que nos compete, sem desespero e sem mágoa, convencidos de que, olha isso aqui. Então, se você analisou e a sua consciência está tranquila de que o caminho está correto, de que o caminho é do caminho que vai levar todo mundo para o bem, e não somente a... Porque é muito comum
gente, entre aspas, sem vergonha, de virar e falar assim, minha consciência estava tranquilinha. E não na verdade, porque a consciência não está desperta de analisar que aquilo que faz é para proveito próprio. Ou seja, é a famosa máscara do egoísmo. É muito comum pessoas egoístas virarem e falar assim, minha consciência está tranquila. E aí, qual que é a melhor forma de nós abrirmos mão dessa máscara e observarmos se realmente estamos fazendo o correto? Lembra que a gente viu em vídeos anteriores aquela perguntinha que virava e falava assim, não pode ser que o homem pense que ao fazer o bem ele esteja fazendo mal. A resposta, olha, a partir do momento em que ele faz ao outro aquilo que gostaria que fosse feito a si, não tem como confundir isso. Ou seja, como entender isso com mais profundidade? É a partir do momento em que a minha atitude não beneficia, quase não saiu, não beneficia somente a mim, mas beneficia o coletivo. Se beneficia o coletivo, então estou fazendo realmente o bem. Porque o bem não é meu, o bem é de todos. Entendem? Então ele fala que se a nossa consciência realmente aponta para o bem de todos, estamos tranquilo? Então continue o seu trabalho, aquilo que lhe compete, sem mágoa, sem rancor, sem desespero. E esteja convencidos de que, olha o que ele fala, isso aqui realmente é uma frase digna de anotar e guardar. A gente tem que estar convencido de que, e é uma coisa que a gente tem que meditar, dando, olha isso aqui. Convencidos de que, acima do conforto de sermos imediatamente compreendidos, e convenhamos, muitas das vezes a gente quer isso, né? Então, acima desse conforto de imediatamente sermos compreendidos, está a consciência tranquila no dever humano. Em outras palavras, ao invés de buscarmos ser ali, ó, falei, todo mundo me compreende, todo mundo certo e tranquilo. Não, não. Às vezes, vamos ter ali ajustamentos. Então, ao invés de buscar esse conforto, que é justamente, convenhamos, é confortável. Quando falamos, está tudo certo. Não. Acima disso, tem algo que é muito mais valioso, que é o dever da consciência tranquila, do dever da consciência cumprida. Eu fiz o meu papel. E qual que é o meu papel? De ser humano de bem, de ser humano melhor. Se fizermos então isso, a nossa consciência ela fica tranquila. Ou seja, qual a frasezinha que nós temos que guardar? Nós temos que convencer. E aí, não é uma questão de acreditar, mas é de perceber, é uma questão de analisar e de aprofundar essa frase. Nós temos que, então, estar convencidos de que, acima do meu conforto de querer ser compreendidos por todos, existe a consciência tranquila de que eu faço o meu melhor, e não só para mim, mas, acima de tudo, para todos. Então, na hora da crítica, convém essa análise, convém essa reflexão. Quando a crítica é chegada até você, você tinha o hábito de fazer isso? Eu confesso que eu não fazia, não. Mas graças a Emmanuel, me despertou e me ajuda e faz com que a vida se torne mais leve. Lembre-se, se estamos aqui para nos tornarmos pessoas melhores, a crítica, quando construtiva, ela é um excelente meio. E mesmo que seja uma crítica destrutiva, a destruição vem do outro e não de você. Quando você fizer essa peneirinha, que você passar por você, e a sua consciência falar, não, isso aqui realmente o que ele diz não é verdade. Vá e continue com o seu dever. Por fim, porém não menos importante, uma mensagem sensacional, que é a mensagem de André Luiz, que chama Três Conclusões. Se você não a leu, por favor, pause esse vídeo. Procure ela na internet, Três Conclusões, André Luiz. Leia. É uma mensagem sensacional. Não que as outras não sejam, mas ela é algo que eu acredito que todo ser humano deveria tirar um momento para refletir sobre ela, porque ela traz uma carga, a partir do momento que a gente começa a viver ela traz uma carga de leveza para a vida, que é o quê? Olha, o que ele nos convida a refletir nessa mensagem? O tempo concedido para a nossa reencarnação é curto. Logo, as horas são extremamente valiosas. Quer ver um exemplo de perceber isso aqui? A expectativa de vida do brasileiro está em média de 76 anos. Se um ano tem 365 dias, se você pegar 76 vezes 365, isso dá aproximadamente 28 mil dias de vida.
Gente, vocês têm ideia disso? Que um ser humano vive ali, em média, 28 mil dias? Pouco. E ó, tá passando assim, ó. Se a gente for parar pra pensar, 28 mil dias, era que a gente para analisar, assim, se a gente fala, meu Deus do céu. Em outras palavras, o que temos feito com esses dias, o que temos feito com essas horas? A partir do momento que a gente observa o quão poucos são as oportunidades que nós temos nesse sentido de dia, a gente observa o quanto que a vida é valiosa e que talvez o quanto nós estamos desperdiçando ela. E aí ele fala, é necessário refletir no tempo gasto com assuntos que cabem ao outro. Ou seja, se nós observamos que a vida ela é valiosa e que cada dia é precioso, devemos meditar em quantas horas, em quantos minutos nós gastamos ladeira abaixo, discutindo coisas e assuntos que não competem a nós. E essa mensagem vem justamente a tirar 3 conclusões sobre algo que diz respeito aos outros, que é o que eles pensam, o que eles falam e o que eles fazem. Em cada um desses pontos, ele traz uma conclusão muito interessante. A primeira conclusão que o André Luiz nos convida a refletir é sobre o que os outros pensam. É a ideia deles. Realmente nós temos a obrigação de tentar o máximo que possível trazer pensamentos sublimes, arquitetar pensamentos elevados, a limpar a nossa mente. Nós devemos fazer isso. Mas nós não temos a capacidade de entrar na cabeça de alguém e fazer com que o outro pense da mesma forma do que eu. Isso é impossível. Não tem como. Conclusão que nós chegamos: o que os outros pensam é a ideia deles. Não está no nosso controle exigir que eles pensem como nós. A segunda conclusão que André Luiz nos convida a tirar é: o que os outros falam é criação deles. Cada um se expressa com os sentimentos que possui, sejam sentimentos dignos ou não dignos. E nós não conseguimos alterar a manifestação de alguém. Ou seja, a maneira como o outro fala diz sobre ele, diz sobre o seu coração. E nós não temos a capacidade de alterar isso. Diz sobre o outro. E ele faz uma terceira conclusão: a maneira como os outros agem. E ele nos explica que a maneira que cada um faz algo, age, é de acordo com a consciência de cada um. E o próprio Criador nos deu a cada um de nós uma consciência. E nós não temos o direito de intervir nas consciências umas das outras e modificar cada uma delas. Então, olha o que ele nos coloca, ó. O que os outros fazem é fruto da escolha e resolução de cada um. Cada consciência é um domínio à parte e o próprio Criador nos deixa livres. Em suma, respeito aos outros, obrigação para conosco. Se nós observamos que nós não conseguimos alterar o pensamento, a fala e as ações do outro, o que cabe então a nós? A obrigação de termos pensamentos sublimes, de termos falas elevadas, de termos ações que exemplificam a caridade. Na seguinte ideia, qual a melhor coisa que podemos fazer para com o próximo? Dar o nosso próprio exemplo. Nós não conseguimos mudar o outro, mas nós conseguimos mudar a nós. E através do nosso exemplo, nós podemos dar o melhor. Às vezes nós temos aquela ideia de que o melhor, não, eu vou insistir naquela pessoa até ela mudar. Mas ninguém muda de fora para dentro, e sempre de dentro para fora. Ah, mas uma pessoa convivendo com tal fulano vai se tornar uma pessoa sublime. Quer ver um exemplo? Quantas pessoas conviveram com Jesus? Todas elas se tornaram santos? Peguemos ali os apóstolos. Quantos casos tivemos ali que estavam ali do lado do mestre, convivendo com ele? Entendem? A mudança não vem de fora para dentro. Ela vem de dentro para fora. Aquele que desperta, aquele que olha. Você pode estar convivendo com uma pessoa que seja, ó, mas se o seu coração não está sensível para isso, de nada adianta. Conclusão. Quando refletimos sobre esses temas, devemos parar e pensar. Temos gastado horas e minutos
com coisas que não nos competem, com coisas que realmente não vai fazer uma mínima alteração. Aí você deve falar assim, Joito, mas a gente deve trabalhar para conscientizar as pessoas e tudo mais. Mais do que conscientizar as pessoas, nós devemos conscientizar a nós mesmos. Joito, isso aí que você está fazendo. Você está gravando um vídeo. Você não está gravando um vídeo na esperança de mudar as pessoas? Não, não gravo um vídeo na esperança de mudar as pessoas. Na verdade, eu gravo esses vídeos na esperança de que pessoas que querem mudar possam ver, através desses vídeos, algo que já existe dentro delas. Porque eu acredito fielmente na ideia de que a mudança vem de dentro para fora. E o meio apenas reflete aquilo que há dentro. Que quando o ser humano que desperta e que quer mudar, ele atrai para si os meios necessários para a mudança. É aquela famosa frase, onde há vontade, há caminho. Bom, são com essas reflexões que eu me despeço de vocês. Eu espero que essas reflexões possam ajudar vocês a cada vez ter um viver melhor. Um beijo no coração de vocês e até o próximo vídeo.